E o Joel Rufino dizia, a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia, não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá pessoal, bem-vindos ao 4º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Estamos aqui gravando no Rio de Janeiro, do aprazível bairro da Glória. Quem vos fala é Rafael Borges, advogado criminalista, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB-RJ e também diretor-secretário do ICC, Instituto Carioca de Criminologia. Para você que está chegando agora aqui no nosso podcast, sugiro muito fortemente que ouça o nosso episódio da semana passada, que é o episódio número 3. Ali foi uma entrevista histórica e muito completa com os professores Vera e Nilo Batista. Quem ouviu, percebeu que eles puderam destrinchar, sob uma perspectiva mais geral e panorâmica, pontos muito importantes na questão criminal do Brasil de hoje. Como vocês sabem, a voz da nossa vinheta de abertura é da professora Vera Malaguti Batista, é quem explica o nome do nosso projeto, né, com inspiração em Barata, em Joel Rufino dos Santos, né, por que nós nos chamamos Segurança dos Direitos. No episódio número 3 vai ali uma explicação bastante completa, que fala muito sobre que fala a partir da nossa margem e que fala muito sobre as nossas intenções com esse podcast. Só para lembrar aos ouvintes que nós estamos no Twitter, o nosso perfil lá é @segdireitos. O nosso áudio entra na plataforma do iOS, do SoundCloud, do YouTube e também do Spotify. Temos também um e-mail que é o seguranca2direitos@gmail.com. Mensagens, críticas, sugestões, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem falar vão ser muito bem-vindas através de todas essas ferramentas, todos esses instrumentos. Essa semana que passou nós tivemos o dia 19 de maio, que foi o dia da Defensoria Pública, e eu gostaria muito de fazer esse registro aqui nesse episódio de hoje. A Defensoria Pública, de uma maneira geral, os defensores públicos estão tendo uma receptividade, os defensores, os estagiários, os serventuários, desse órgão, estão tendo uma receptividade muito bacana com o podcast, estão interagindo bastante com a gente nas diversas plataformas, e isso nos alegra muito, porque a Defensoria é uma instituição importantíssima, é a instituição que atua ali na trincheira mais racista, mais desigual, mais problemática do sistema penal, e eu não tenho dúvida nenhuma que sem eles o nosso processo de esfacelamento do Estado de Direito estaria num nível muito mais adiantado. Quer dizer, a Defensoria Pública hoje é um dique fundamental, importantíssimo dentro dessa quadra histórica que a gente vive, de defesa do Estado de Direito e de afastamento do Estado de Polícia. Então, queria deixar aqui o registro de parabéns aos defensores, aos serventuários, aos estagiários, a todas as pessoas que trabalham por essa instituição que é tão importante para a democracia brasileira. Bom, pessoal, o episódio de hoje, assim como foi o último, transcorrerá na forma de uma entrevista. E quem está aqui comigo, honrando a bancada desse podcast, é a professora de Direito Penal e Criminologia, Luciana Boatê. A Luciana é uma pesquisadora reconhecidíssima, tem um trabalho vasto sobre diversos temas, especialmente sobre a questão de drogas. E Luciana também é uma militante, o que me deixa ainda mais à vontade para estar discutindo esse tema com ela. Quer dizer, além de professora, além de pesquisadora, além de conhecer a fundo as questões teóricas que cercam a questão criminal no Brasil de hoje, ela está no front, ela está lutando, ela está defendendo as pautas que a gente considera importantes. E a nossa proposta de hoje, não poderia ser diferente, é justamente fazer aqui um debate sobre drogas. A gente está aproveitando a aprovação pelo Senado do projeto de lei complementar 37 de 2013, é um projeto que altera muito significativamente a lei de drogas atualmente em vigor, para levantar aqui algumas questões que a gente avalia como muito importantes e para falar de algumas outras coisas sobre a questão criminal no Brasil de hoje. Essa é a nossa proposta. Então, vamos começar o programa. Beleza, então, voltando aqui, como eu falei no bloco anterior, estamos aqui hoje com a professora Luciana Boatê.
honrando a bancada do nosso podcast, a quem eu passo imediatamente a palavra para que ela se apresente aos nossos ouvintes. Olá, professora. Olá, Rafael. Olá, ouvintes aqui do podcast. Queria agradecer o convite, saudar aqui esse diálogo tão importante. Estou acompanhando os últimos podcasts. Muito importante ter esse espaço de reflexão crítica sobre tantos temas que hoje estamos acompanhando aí, essas ameaças de retrocesso. Sou professora de Direito Penal, estou atualmente também atuando na Plataforma Brasileira de Política de Drogas. A gente está acompanhando de perto aí esse cenário político e vai ser muito bom estar aqui dialogando com vocês. Mas antes eu queria também saudar esse Dia da Defensoria Pública, é muito importante a gente reconhecer esse trabalho e dizer também que no dia 18 de maio foi o dia da luta antimanicomial. Então também um dia importante e essa conversa aqui hoje certamente vai trazer alguns elementos importantes desses lutadores da luta antimanicomial que foram diretamente afetados aí com essa última mudança que foi feita no Congresso Nacional na Lei de Drogas. Legal, professora. Obrigado. Agradeço muito essa lembrança aí oportuna dessa data que é referida à luta antimanicomial. Então, professora, eu queria começar esse nosso bate-papo aqui pelo projeto de lei 37 de 2013, que acabou de ser aprovado pelo Senado, já em segunda discussão, né? Ele já havia passado pela Câmara antes, foi aprovado pelo Senado, de forma que ele está pronto para se submeter à sanção presidencial. Eu queria que você falasse, professor, assim, das questões gerais relacionadas a esse projeto. Quer dizer, em que medida ele altera a política de drogas do Brasil? Bom, é um grande retrocesso e a gente estava acompanhando esse projeto de lei já há alguns anos, ele é de 2013. É um projeto que o atual ministro da Cidadania, Osmar Terra, sempre teve muito interesse e botou muita força política nessa aprovação. Antes de falar até dos pontos que consideram os maiores retrocessos, acho que um elemento é importante dizer. Foi feito um acordo para que todas as alterações que já haviam sido feitas em comissões anteriores do Senado fossem derrubados para ele poder caminhar mais rapidamente. Claramente havia alguma pressão do governo e talvez menos do governo, de alguma articulação do Osmar Terra, né, que foi deputado há muitos anos. Então, a gente, de fato, precisa estar atento ao que está em jogo, em primeiro lugar, politicamente. Só para esclarecer para o ouvinte, que você levanta um ponto muito importante, que é o seguinte, quer dizer, foi feito todo um trabalho político para que esse projeto não fosse alterado no Senado. Porque Exatamente. Se ele tivesse sido alterado no Senado, ele teria que voltar para a Câmara. Exatamente. E ter retornado para a Câmara é algo que atrasaria a tramitação. Exatamente, é isso mesmo. E as iniciativas anteriores de alteração teriam, pelo menos, reduzido os danos desse projeto. Ou seja, esse projeto ele sai com um ímpeto não só antiproibicionista, nesse sentido de uma visão conservadora e de manutenção das estruturas hoje punitivas em relação às substâncias psicoativas ilícitas, mas especialmente eu acho que tem aqui um grupo de interesse que está por detrás dessa aprovação tão rápida, que é o grupo das clínicas privadas, de internação e das comunidades terapêuticas, a maior parte delas é organizada e financiada por fundo público e de interesse de lideranças religiosas que estão representadas em boa parte no parlamento hoje. Então, assim, é interessante porque uma das alterações que a gente estava tentando incluir nessa lei era para incorporar algumas das críticas que nós, que estamos estudando há algum tempo e acompanhando esse debate, considerávamos importante, ou seja, tentar criar alguns critérios objetivos para fazer a diferenciação entre uso e tráfico. Houve uma tentativa de incorporar isso na lei que não se conseguiu emplacar. Por outro lado, também a questão da cannabis medicinal, que hoje está muito em voga, também se tentou levar esse debate, não se conseguiu. O que foi aprovado, portanto, foi claramente, em sua maior parte, os interesses dessa bancada fundamentalista, conservadora, religiosa, que bancou os interesses das comunidades terapêuticas, especialmente na questão da internação involuntária. Então, isso é muito importante. Os aspectos penais em si pouco foram alterados. Basicamente, houve um aumento de pena que eles justificam como sendo para alcançar os chefes do tráfico, que tiveram sua escala penal aumentada, mas sobre toda a outra parte, sobre toda a questão mesmo,
inclusive do usuário na esfera penal, não houve grandes mudanças, ou seja, a gente percebe claramente que foi uma alteração bastante significativa na lei de drogas, que a coloca, inclusive, num retrocesso da lei antimanicomial, né, que é a Lei 10.216 de 2001. Então, assim, os pontos que eu colocaria aqui, não sei se você quer que a gente fale alguma coisa mais antes disso, mas os pontos, assim, que são muito graves, que envolvem outra perspectiva do controle penal, que não é propriamente o encarceramento ou um controle policial, mas sim esse controle médico, esse controle que vai incidir sobre pessoas pobres que moram nas ruas ou dependentes químicos que não têm acesso à saúde pública. Então, o que a gente percebe de uma maneira geral nesse início é um desvio do fundo público para instituições privadas e sem menção ao fortalecimento da rede pública de atendimento de saúde na forma dos CAPS-AD, na forma da rede intersetorial, que inclui consultórios de rua. Portanto, há uma negativa na lógica da redução de danos em prol da ideia de abstinência. Então, há todo foco, inclusive para fortalecer essas instituições, o foco de uma política de drogas que mire na abstinência e que hoje claramente vai ser utilizada para permitir uma política pública, na minha interpretação autoritária, de busca de não reconhecimento das liberdades dessas pessoas. Então, somam-se dois interesses, os interesses de uma intensificação de um tipo de controle não penal, mas mais difuso e que dificilmente vai ser, inclusive, submetido à tutela e ao controle do Poder Judiciário, por um lado. Então, a ampliação do controle penal por uma via médica, administrativa, não penal, mas não por isso menos perigosa, e por outro, quem vai exercer esse controle, que são entidades privadas com interesses na Câmara dos Deputados e, especialmente, questões ligadas ao financiamento dessas comunidades, além dessa lógica da abstinência, que é uma lógica que, por si só, ela também envolve privação de liberdade, ainda que com um discurso médico, um discurso assistencialista, mas envolve também uma forma alternativa de privação de liberdade, que é o grande risco desses espaços de internação, que não se dizem de internação, mas a gente sabe que esse tratamento forçado na forma de internações involuntárias é o que pode prevalecer caso isso seja aprovado nesse formato como está hoje. Professora, você toca num ponto importante, né, que é isso, o projeto, ele do ponto de vista jurídico penal, ele mexe pouco na lei de drogas, né, quer dizer, tem ali um aumento de pena, de escala penal considerável, que ignora completamente a nossa realidade carcerária, né, como se a gente já não fosse e cheio. Que ninguém vai ser preso por esse... Exato. Os verdadeiros traficantes exato. não vão ser alcançados. A né? mira, Os pequenos... a mira ali é o comércio varejista. Quer Exatamente. Dizer, vai ser o líder da boquinha, o líder quem controla ali aqueles pequenos espaços de venda de drogas que existem hoje nas favelas e, enfim, em bairros centrais também. Agora, você fala num ponto importante, quer dizer, embora ele não mexa fundamentalmente em questões de direito, processo penal, ele amplia o poder penal do Estado de forma indiscutível, né? Isso me faz muito lembrar aquela expressão do professor Nilo Zaffaroni usam, é o poder penal paralelo. Sim. Né? Não é o poder penal institucional, não é um poder exercido pelos órgãos de persecução criminal. Repressivo, estrito senso, exatamente, mas ampliado. Mas ele, sem dúvida, é um mecanismo de controle. Quer dizer, essa lei, ela amplia os tentáculos do Estado, Exatamente. amplia significativamente os tentáculos do Estado sobre a esfera de autonomia e de liberdade das pessoas, né? E aí entra essa figura da comunidade terapêutica, que tem esse nome... que parece que é um eufemismo, né? E que, na verdade, se prestará a aprisionar essas pessoas fora, não no padrão prisão estrito sensu que a gente conhece, mas ali com privação de liberdade, com restrição de direitos e com uma série de questões que vêm a reboque disso, né? E aí você toca num ponto muito importante, que é como que essa política, quer dizer, a política de drogas no Brasil vigente hoje, ela não é... Ela está longe de ser uma política modelo, ela está longe de ser uma política padrão, ela tem uma série de problemas e defeitos. Foi sancionada no governo Lula, né? Acho que a gente tem que fazer esse registro histórico, é a verdade, mas ela tem uma série de defeitos, uma série de problemas, ela aposta na criminalização, né?
Agora, ela tinha ali uma tônica de redução de danos. Exatamente. Né? Com todas as restrições que a gente Que era a parte boa da lei que a gente Isso. considerava, inclusive. A gente elogiava. Eu fui muito crítica dessa lei de 2006, e assim que ela saiu, eu escrevi até no boletim do IBCCRIM em outubro de 2006, dizendo que ia ser uma cortina de fumaça para o encarceramento. Como de fato foi, a gente mostra isso hoje com números. Né? Eu e outros, né, especialistas que escrevemos sobre isso. Porém, a gente ainda elogiava essa parte da prevenção. Mas ficou também esse reconhecimento da redução de danos, reconhecimento de direitos de autonomia, de liberdade do usuário, a proposta de tratamentos voluntários e afirmação desses direitos. Era a parte boa da lei, mas que a gente também, na prática, não conseguiu implementar. Eu acho que tem aí um grande problema, que hoje é utilizado como argumento para os mais conservadores, que é o fato de não ter se conseguido implementar concretamente, ou seja, ampliar a rede de proteção, a rede de assistência. Porque, na verdade, se a gente vai tratar a questão do usuário de drogas quando esse uso se torna problemático, porque nem todos os usos de drogas lícitas ou ilícitas são usos problemáticos, quando há uma demanda por uma atenção da saúde, o Estado também tem que estar preparado para responder essa demanda. Então, muito hoje do que a gente está ouvindo nesse discurso que está incentivando esse tipo de, vamos dizer assim, de repressão, ainda que não formalmente penal, mas com efeitos de restrição de liberdade, inclusive, o que está se alegando que teria uma epidemia de drogas, que não se teria controlado. Então, de alguma forma, o que a gente verifica hoje dos dados dessa realidade. Não tem uma epidemia. Isso foi provado, inclusive, por uma pesquisa da Fiocruz. O próprio ministro Osmar Terra proibiu a divulgação dessa pesquisa, que já está pronta, e ele, com isso, quer manter o seu argumento de que não há, de que há epidemia como justificativa para essa nova formulação. Levantamento Nacional Domiciliar. Exatamente. Sobre o uso de drogas, não é isso? Exatamente. Isso é fundamental a gente falar, quer dizer, tem um problema, tem um déficit de transparência nessa história, né? E análise de política pública. Como é que se faz política pública? Com dados, com evidências e levando em conta a realidade da demanda social. Claro. E me parece que a conclusão desse levantamento é no sentido de que o uso do álcool, e não o crack, exatamente, a cocaína ou a maconha, é que se tornou epidêmico. Exatamente. Né? Segundo a Fiocruz, mas eles querem esconder essa... E a Fiocruz é uma das entidades mais respeitadas do país, né? Assim, é referência em pesquisas, realizou um levantamento que é coordenado pelo professor Francisco Bastos, que é uma referência internacional no tema, e a Senad, e aí é bom dizer, né? Na verdade, a Senad que está censurando está sob a égide do ministro Sérgio Moro, do Ministério da Justiça. Mas quem está influenciando essa censura é o próprio ministro Osmar Terra. Portanto, o que a gente tem hoje é uma mudança, eu diria até bastante radical, na política de assistência, na política de saúde para usuários, a questão da prevenção, só que ela é formulada numa linha negando as evidências e querendo direcionar um sistema, né? Porque ela inclui também as comunidades terapêuticas dentro do SISNAD, que é o Sistema Nacional de Política de Drogas. Então, ele está trazendo seus interesses eleitorais no seu sentido de seus apoiadores e dos grupos que sustentam, inclusive, a sua carreira política. Acho que é importante que isso seja dito. Nós temos hoje que verificar quem está representando o que no Congresso Nacional e nesses ministérios. Então, quais são os interesses em jogo? São os interesses de dirigir financiamento para esses projetos que são políticos, não são só projetos religiosos. Essas comunidades terapêuticas, elas trazem aí interesses políticos de manutenção desses mesmos grupos que estão no poder, desde inclusive o governo Lula. O que a gente teve nos planos anteriores foi claramente um jogo de interesses que impediu avanços, né? O governo Lula também pediu alguns retrocessos, é verdade. De forças, mas né? naquela disputa, esses grupos, eles souberam aproveitar o espaço. E são milhões de reais que são todos os dias enviados para essas comunidades terapêuticas. E esse projeto de lei vai consolidar algo que já vinha sendo feito e ampliar, na minha avaliação, algo que já vinha sendo feito anteriormente,
mas com menor resistência. Porque também é bom dizer, mesmo nos governos Lula e Dilma, você tinha nos ministérios, especialmente no Ministério da Saúde, muita resistência a essa política. E acho que assim, os efeitos depois para a gente conseguir desfazer esses retrocessos todos que estão colocados hoje serão muito difíceis. Há quem chame, professora, esse projeto da Lei Rouanet das comunidades terapêuticas, né? Porque no seu artigo 65A, parágrafo 1º, eu estou com ele aqui, ele prevê a possibilidade de que contribuintes deduzam do imposto de renda devido 30% das quantias efetivamente despendidas para comunidades terapêuticas. Ou seja, ele cria um canal de financiamento privado, quer dizer, privado com muitas aspas, porque o fisco deixará de receber, mas ele cria um canal de financiamento direto para as comunidades terapêuticas, né? Isso é muito grave. A gente até avalia que o próprio governo vai fazer algum corte aí, algum veto. As informações que a gente tem de Brasília é que o Bolsonaro não iria, sancionar em totum, que vai ter. E a nossa avaliação, a minha especialmente, é que justamente essa Lei Rouanet, eles vão dar uma vetada, na nossa avaliação. O fato é que o apetite, né, por esse financiamento é muito grande. 30% é mais do que se pode deduzir com a educação, né? Então é algo muito grave. No momento que o governo está alegando que vai cortar gastos, né, que precisa cortar gastos e está impactando as universidades especialmente, que tem uma responsabilidade social muito grande, e aqui é bom dizer que a gente não faz balbúrdia na universidade, a gente faz pesquisa, a gente, né, faz ensino, pesquisa e extensão. No mesmo tempo que está se alegando cortes, inclusive para justificar uma aprovação da reforma da Previdência, você está criando essa Lei Rouanet. E, aliás, a Lei Rouanet que é criticada por esses mesmos grupos e pelo próprio ministro Osmar Terra, que está cortando, inclusive, investimento em cultura. Eles querem aprovar esse grande forma de financiamento, 30% de dedução do imposto de renda, é muito dinheiro que vai para essas comunidades. E vai sem fiscalização, né? Ou seja, que tipo de serviço de atendimento, de tratamento, entre aspas, vai ser dado nesses espaços. Isso é muito grave. E me parece, professora, que originalmente esse projeto ele vinha com alguma ressalva no sentido de que essas comunidades terapêuticas não poderiam ter uma inclinação religiosa explícita, né? Era um jeito de esconder um pouco a influência do grupo político, né? De um dos grupos políticos que está por trás aí do governo Bolsonaro. Originalmente, então, vinha essa tentativa de escamotear a influência religiosa, né? Mas isso foi retirado ainda na Câmara, né? E no Senado eles até fizeram um debate, meio que na perspectiva de voltar com essa ressalva, né? De que a comunidade terapêutica tinha que ter um caráter não religioso. Mas me parece que não, que essa ressalva não está presente no projeto que foi aprovado. Um pouco também naquela linha de que se alterassem, teria que voltar para a Câmara, né? Mas é claro que existe uma influência explícita da bancada, que eu não gosto de chamar de bancada religiosa, mas enfim, essa bancada ligada a essas pseudo-igrejas, né, que mercadejam a fé alheia, né? E é um ponto que eu queria que você tratasse, que é quando você contrapõe esse norte de horizonte de redução de danos, que estava presente de uma forma ou de outra na política anterior, e esse norte de abstinência, que é o que orienta as alterações que estão aí em vias de ser sancionadas. Você pode explicar um pouco para a gente essa... Esse ponto é muito importante, Rafael, obrigada por destacar. Tradicionalmente, a política proibicionista, e a sua base nos tratados internacionais, ela tem como base, ela se estrutura na ideia de abstinência, no sentido de que as políticas criminalizadoras, especialmente, teriam por objetivo impedir que as pessoas consumissem drogas a pretexto de tutela, de proteção da saúde pública, que, inclusive, alguns colocam como bem jurídico, né? Nessa lógica, a abstinência, ou seja, a proibição de qualquer
tipo de consumo era uma meta a ser alcançada por essas políticas. E aí, tanto no penal, como também nas políticas de saúde. A redução de danos é um movimento que surge, por outro lado, é difícil até classificar o que é a política de redução de danos. É um movimento que surge quase que espontaneamente das demandas daqueles atores, especialmente assistentes sociais, médicos, sanitaristas, que estavam na ponta, né, lidando com os usuários de drogas, especialmente os mais problemáticos, aqueles que estavam nas áreas mais sensíveis das cidades, e começa com experiências de chegar com políticas públicas em populações que normalmente não chegavam nos serviços de saúde, não chegavam nos serviços de proteção e de assistência. Então, ela surge então, na Europa, mas aqui no Brasil eu poderia dar um exemplo importantíssimo da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, que começa a adotar políticas de redução de danos, especialmente após a epidemia de AIDS, né, de HIV, e também com usuários de drogas injetáveis que aí na década de 90 foram identificados. Então, essas experiências, elas ultrapassaram essa sua origem, elas são hoje muito mais amplas, mas a redução de danos, e eu inclusive trato como um modelo, ele é um modelo de você pensar também política de drogas no seguinte sentido. Você tem que dar conta da realidade que está colocada. O ideal de abstinência, que significa você exigir que a pessoa pare de consumir drogas para ter acesso a algum serviço ou ao tratamento, ou você exigir dessas pessoas um tratamento que elas têm que parar imediatamente com o uso de drogas, na avaliação dessa perspectiva da redução de danos, isso além de ineficaz, isso afasta esses usuários que mais demandam atenção, tratamento e serviços públicos do próprio Estado, das políticas estatais que deveriam estar alcançando essas pessoas. Então, a redução de danos hoje, ela vai estar representada numa gama de projetos, formatos, de novas formas de você pensar como você vai lidar com essa situação. Inclusive, na saúde, por exemplo, a gente vai significar que vão ser adotados ou incentivados formas de tratamento que não necessariamente exijam abstinência. Portanto, a abstinência na redução de danos, ela não é uma condição para que a pessoa tenha acesso a tratamento, a serviços. Mas ela pode ser também uma meta a ser alcançada. Então, eu acho também que a gente não pode falar, e o psiquiatra da Unicamp, o Luiz Fernando Toffoli, né, um companheiro de lutas também, ele gosta de falar isso, eu acho importante escutá-lo, que você não pode necessariamente achar que políticas vamos dizer, mais repressivas, que exijam abstinência como estratégia, ou a redução de danos, que elas se contraponham. Na verdade, ideologicamente, talvez elas até se contraponham, mas a redução de danos, como é uma política democrática que vai dar conta da realidade, o que os especialistas vão dizer? Alguns usuários talvez até precisam, sim, ter como meta abstinência, mas você não pode ter abstinência como condição para o acesso a serviços ou acesso ao tratamento, porque boa parte dessas pessoas, inclusive, vão ter recaídas. Então, para a gente ter uma política realista, democrática, garantidora de direitos humanos, a redução de danos ela vai dar um horizonte muito mais amplo. Então, vai haver casos, e aí você tem que identificar essas demandas, vai haver casos que a abstinência vai ser, sim, uma necessidade, especialmente dos usuários crônicos, dos usuários problemáticos e que vão precisar efetivamente fazer cessar por absoluto o consumo de determinadas substâncias, pelo mal que elas causam a essas pessoas. Mas isso não pode ser uma condição exigida a todas as pessoas, até porque a gente vai trabalhar na redução de danos com uma lógica da liberdade da escolha, ou seja, vão ter pessoas que vão fazer consumos responsáveis de substâncias, lícitas e ilícitas. A gente pensar no álcool, por exemplo, é um bom exemplo. Vão ter pessoas que vão ter problemas, que efetivamente vão ter que parar de consumir álcool para o seu bem-estar, para conseguir seguir com a sua vida, conseguir trabalhar, conseguir ter saúde, mas vão ter pessoas que vão conseguir fazer um uso regular, controlado de álcool. E a redução de danos vai trabalhar com várias estratégias, visando sempre o bem-estar, a saúde no seu sentido mais integral do indivíduo, mas respeitando as liberdades e especialmente dando conta das demandas reais. O grande problema dessa política do Osmar Terra de exigir abstinência é porque ela quer controlar pessoas. E essa é a lógica. Travestida de uma política de saúde, entre aspas, ela quer controlar pessoas, interditar pessoas. Já as políticas de redução de danos querem libertar
as pessoas e dando a elas acesso a direitos. É o que eu costumo dizer, o usuário de drogas também é gente, também é pessoa. É horrível a gente ter que afirmar isso, mas tem gente que acha que não. Então, você considerando o usuário de drogas ou de qualquer substância como um sujeito de direitos, a política pública tem que respeitar os direitos desses usuários, especialmente o direito de escolher usar drogas ou não. Essa interdição, essa lógica da abstinência, não só não gera resultados positivos, como ela também implica em violação de dispositivos constitucionais. Eu acho que esse é um ponto importante de ser colocado. É um ponto que eu quero até aprofundar um pouco, fazendo um gancho num trecho da sua fala que eu acho muito importante, né? Quer dizer, seja sob a perspectiva de uma política de redução de danos, e pior ainda, por uma perspectiva de abstinência, o que interessa ao Estado é quando o uso de droga que interessa ao Estado é o uso que perturba a sociedade. Enquanto aquele uso é um uso recreativo, enquanto aquele uso é um uso, seja de droga lícita, seja de droga ilícita, é um uso que não afeta direitos de terceiros, ele não deveria ser objeto de tutela, nem de atenção e nem de nada. Aquilo está dentro da esfera da autonomia do sujeito. Tem muita gente que usa drogas lícitas e ilícitas com regularidade e tocam as suas vidas da forma mais normal possível, né? E isso não tem problema nenhum, tá dentro da esfera da autonomia. O ser humano se droga desde que se reconhece como ser humano, quer dizer, faz parte da nossa experiência experimentar outros níveis de consciência. A droga é um instrumento disso, né? É lamentável que isso seja chamado de droga, né? Porque o próprio nome não ajuda. Não ajuda, porque não é disso que se trata, rigorosamente não é disso que se trata. Enfim, essas substâncias estupefacientes, enfim. O fato é que o que deve interessar ao Estado é quando o consumo dessas substâncias ele esbarra em direitos de terceiros, né? E quando a gente faz esse debate, é um debate sobre bem jurídico, é um debate sobre direito penal. Sim. Quer dizer, em que medida o Estado brasileiro hoje, a exemplo de outros estados, isso não é prerrogativa nossa, de outros estados nacionais, quer dizer, em que direito ele criminaliza o uso da droga? Né? Quer dizer, é uma conduta que, no limite, eu gosto às vezes de fazer essa comparação. É você querer criminalizar a tentativa de suicídio, por exemplo. Né? Quer dizer, é um troço que não tem cabimento. Você está lá tentando se cortar, não está atrapalhando ninguém. Aí ele sobrevive, o Estado vai lá e criminaliza. Exatamente. É a mesma lógica da criminalização do uso da substância entorpecente. Quer dizer, se aquela conduta não afeta o direito do outro, se não tem ali um elemento de alteridade, que medida o Estado tem o direito de criminalizá-la, né? E aí você está falando na criminalização, mas repara só, o que está tratando nesse projeto, além de manter o artigo 28, tal como ele está hoje, ele ainda está autorizando o Estado, por meio de políticas públicas, a intervir nessa liberdade, inclusive de ter acesso ou não, de se tratar ou não. Esse é um ponto também importante. Eu estava até pegando aqui nós temos, até fazer uma propaganda aqui, a Plataforma Brasileira de Política de Drogas lançou uma nota técnica, né, questionando vários pontos, e inclusive em conversas com especialistas na área, né, de tratamento e da luta antimanicomial também. Vejam, internação involuntária prevista no artigo 7º, parágrafo 3º, prevê um prazo de até 3 meses que a pessoa vai ficar ali involuntária. Até 3 meses, é claro que demanda de um laudo médico e tal, mas vejam, isso vai permitir, em última análise, você internar quem? Vai ser a classe alta que vai ficar internada 3 meses? Não. Porque, inclusive, hoje isso já é possível. Basta você ter uma clínica privada e o médico dá um laudo e você vai ser internado. Isso vai servir, por exemplo, para perseguir pessoas que moram nas ruas, usuários de crack, que são identificados como inimigos, como pessoas, né, a serem controladas. Então, eu acho que esse elemento que você falou da liberdade é especialmente importante a gente tratar, porque é um direito individual que, quando envolve especialmente pessoas, né, que moram nas ruas, pessoas pobres ou trabalhadores que estão nas ruas porque não têm dinheiro para voltar para casa pelo salário que ganham ou por não ganharem salários, eles vão ser alvos de políticas de retirada de pessoas nas ruas. Então, é muito grave. E ao incluir comunidades terapêuticas acolhedoras, né, que é interessante essa questão das acolhedoras, né, a ideia do acolher
que é um aspecto do cuidado muito importante, ela vai ser usada de forma arbitrária, porque é um acolher sem a vontade do indivíduo. Ou seja, ao invés de você priorizar tratamentos ambulatoriais fora, né, fora da lógica de internação, que é muito próxima da lógica de prisão, você está reforçando aspectos punitivos. E falar em liberdade individual é falar da liberdade de escolher usar ou não usar droga, mas também escolher o seu próprio tratamento. Ou se você quer ser tratado ou não. Essa também autoridade médica que vai se envolver aí nesse direito à liberdade individual, eu acho que é muito grave, porque a gente isso é um retrocesso pré-luta antimanicomial. Né? A lei da reforma psiquiátrica, que é a 10.216 de 2001, ela trouxe um avanço muito grande. Inclusive, está havendo uma preocupação também com o sistema socioeducativo e os adolescentes, que no Rio de Janeiro a gente teve uma experiência muito dramática antes dos grandes eventos, que era o recolhimento forçado de adolescentes nas ruas. Que política é essa que a gente vai estar, então, aderindo ou fomentando? Vai ser uma política absolutamente autoritária de retirada de pessoas nas ruas. Ou seja, a liberdade individual vale para um pensamento... inclusive, nem os partidos liberais hoje defendem essa liberdade individual, né, que é outra contradição. Mas, de toda forma, essa liberdade individual que a gente fala tanto, que está na Constituição, ela simplesmente não vai valer para essas pessoas. É um mecanismo de controle também das classes que estão em posições de marginalização, na classe trabalhadora, nas classes mais baixas. Isso vai ser um mecanismo de controle. E nesse cenário de reforma da Previdência, de retirada de direitos sociais também, eu temo muito pelos impactos dessa política. É muito providencial, né? Que políticas desse tipo estejam sendo implementadas justamente no momento em que o governo prepara o golpe mais duro no Estado de Bem-Estar Social brasileiro, que é a reforma da Previdência. Sem dúvida nenhuma, é o golpe mais duro da República, né? Não há precedente de uma alteração legislativa que importe em tantas retiradas de direitos como é essa reforma da Previdência. E não é à toa estar nesse mesmo momento, né? Eu acho que a gente exato. Tem que chamar atenção para isso. A precarização também de políticas para adolescentes, da educação, a retirada de dinheiro da educação. Esses cortes que são, inclusive, negociados como contingenciamento. Se aprovar a reforma da Previdência, a gente libera dinheiro para a educação. É uma estratégia perversa. Cruel. Que a gente não está aqui só falando de política de droga, a gente está falando de questões estruturais. Esses mecanismos são ditos como de assistência, como de tratamento, como de acolhimento, né? Também são cortinas de fumaça para impedir que as pessoas também saibam o que realmente está por detrás, né? Eu acho que esse é um momento muito, muito complicado. Exato. Agora, professora, voltando um pouco nessa questão do uso, quer dizer, só esclarecendo para o ouvinte, né? Na política de drogas atualmente em vigor, quer dizer, você tem ali um artigo que define o crime de uso e você tem um outro artigo que define o crime de tráfico, né? O artigo 28 define o uso e o artigo 33 define o tráfico. São artigos com escalas penais bem diferentes, né? Evidente. Hoje, rigorosamente no Brasil, o crime de uso, embora ainda seja crime, ele não está sujeito a uma pena privativa de liberdade, ele está sujeito a outro tipo de penalidade, né? Pena restritiva de direito, aquela admoestação, aquela coisa que parece que o juiz é uma espécie de pai, né? O fato é que a pena privativa de liberdade hoje ela é reservada exclusivamente para o traficante. O que traz um dilema muito sério para nós que atuamos na trincheira do sistema penal, né? Porque como a lei não tem critérios objetivos para distinguir o usuário do traficante, geralmente essa distinção é feita a partir de estereótipos, né? De forma que é muito mais comum você ver meninos pobres, pretos, favelados sendo enquadrados nos termos do artigo 33, que é o tráfico, e é muito mais comum você ver meninos de classe média, média alta, estudantes de escolas e universidades privadas sendo enquadrados como usuários, né? Porque eles têm condição de comprovar capacidade econômica para ali ter aquela droga para o seu uso pessoal e não para fins de revenda, né? Então, assim, isso é um drama no sistema penal brasileiro hoje. Agora, o fato é que o artigo 28 está sendo, neste momento, objeto de discussão
no Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal está no meio do julgamento. É uma repercussão geral no recurso extraordinário 635-659, protocolado pela Defensoria Pública de São Paulo. Perfeito. Então, existe lá um instrumento jurídico que está sendo utilizado para discutir a constitucionalidade do artigo 28. E parece que, digamos, o placar está favorável pela inconstitucionalidade, ainda que não tenhamos votos suficientes para declarar o 28 inconstitucional, parece que já está 3 votos a 0 e houve um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, né? Eu queria, primeiro, a sua opinião sobre isso, quer dizer, sobre esse debate que está acontecendo no Supremo. Em que medida esse debate pode ser ou não pode ser efetivo, já que a gente não tem pena de prisão para o artigo 28 de qualquer maneira? Esse é o primeiro ponto da minha pergunta. E o segundo ponto da minha pergunta é o seguinte: um dos filhos do Bolsonaro, eu nunca sei se é o 01, 02 ou 03, deu uma declaração recente a propósito da aprovação desse PL do Senado, dizendo que, olha, se esse projeto for aprovado, a discussão lá do Supremo acabou, caiu, perdeu o objeto, né? Eu queria que você, de alguma forma, conversasse com a gente sobre esses dois pontos, esses dois aspectos. Bom, vou começar pelo último. Eduardo Bolsonaro, como os outros filhos, tem uma grande dificuldade de compreender, apesar dele ser advogado, né? O Eduardo Bolsonaro é esse que fez essa afirmação. Eu acho que eles têm alguma dificuldade de compreender, porque, na verdade, não tem nada a ver esse PL, como ele foi aprovado, com o julgamento do Supremo. Não prejudica. Não prejudica. É claro que politicamente isso foi usado, inclusive, no convencimento dos parlamentares, que é um argumento que tem sido usado para angariar apoios, que é um certo enfrentamento ou uma ameaça de enfrentamento entre Supremo e desprestígio do parlamento, que eu acho que a gente precisa também debater sobre isso, como isso está sendo instrumentalizado para criar um conflito onde não existe. E esse PL é um exemplo, não existe. Ou seja, as aprovações não têm nada a ver, o que foi aprovado como esse PL 37, PLC 37, não tem nenhuma relação com o que está sendo julgado no Supremo. E aí uma notícia, o julgamento desse recurso extraordinário que está aí debatendo a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas vai ter sua continuidade, se o Toffoli não tirar de pauta, né? É bom que você diga isso, no dia 5 de junho, agora, mês que vem. O que está em julgamento, e o caso até bastante interessante, foi a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que está recorrendo de uma decisão condenatória de uma pessoa presa, que foi em relação à qual foi encontrado uma quantidade pequena de maconha dentro da cela. Esse é o caso original que acabou chegando no Supremo, que hoje, tendo sido reconhecida, né, como um caso emblemático, repercussão geral, ele pode hoje direcionar e ter uma declaração do Supremo de inconstitucionalidade do artigo 28. Influenciar em todas as instâncias, né? Exatamente, ele vai impactar em todas as instâncias. Não é um julgamento que vai ter feito só naquele caso, né? O que está sendo argumentado? É a liberdade individual? É a autonomia? Também está sendo questionado essa questão de como ele é aplicado, esse artigo 28. Ou seja, é interessante que está havendo uma sensibilidade dos ministros, especialmente o voto do Gilmar Mendes. Eu não gosto muito do Gilmar Mendes, assim, no sentido não pessoal, mas no sentido de nem sempre me identifico com os votos do Gilmar Mendes. Mas nesse caso o voto dele é muito bom. E é um voto que vai tanto usar argumentos da autonomia, da liberdade individual, como também vai sugerir uma diferenciação entre quem é usuário e quem é traficante. Então, acho importante aqui destacar que essa questão dos critérios objetivos também está sendo debatida no Supremo como um tema urgente de ser abordado. Por quê? Aí você já colocou. Em 2006, a gente teve uma lei de drogas, uma lei que foi considerada por muitos como um grande avanço, que ela ampliou a diferenciação entre usuário e traficante no sentido de despenalizar, como a gente define, embora esse conceito nem seja tão preciso assim, ele despenalizou a conduta da posse de drogas para uso pessoal, não mais estabelecendo pena de prisão, mas ainda mantendo, né, dentro do direito penal, num formato específico e de competência dos juizados especiais criminais, sem que possa haver prisão em flagrante ou aplicação de pena privativa de liberdade, mas somente medidas alternativas. Por outro lado, o traficante teve sua pena aumentada, né, de 3 para 5 anos, se comparada com a lei anterior. O que a gente observou na prática? A gente observou na prática que houve uma ampliação muito
muito significativa do número de pessoas presas por tráfico. E hoje é o grande motor desse superencarceramento que está sendo observado no Brasil inteiro. Ou seja, nunca se prendeu tanta gente por tráfico, especialmente mulheres. E nas pesquisas, a minha pesquisa foi lá em 2009, mas já temos 10 anos de diversas pesquisas sobre o tema, estão apontando que justamente esse estigma, ou local de moradia, ou a cor da pele, impacta diretamente essa definição, essa tipificação. Ou seja, quem define quem é usuário e traficante é a polícia, que é a primeira autoridade que tem contato, né, com aquela pessoa. A maioria dos casos é de prisão em flagrante, portanto não se investiga. Eu digo que a polícia esbarra em pequenos usuários ou pequenos traficantes, mas dependendo do local de moradia ou do local da apreensão, ou ele vai ser enviado para o juizado, isso acontece muito no Leblon, né? Ou ele vai ser preso em flagrante como tráfico. E o fato aqui no TJ do Rio, especialmente, ter aquela súmula que vai justamente dizer que a palavra do policial tem fé pública, súmula 70, né? Isso também impacta de forma assim, muito clara esse encarceramento. Então, afinal, quem é usuário e quem é traficante? Quais são os critérios? Na lei, os critérios são subjetivos, mas critérios subjetivos demandariam uma investigação. E na hora do flagrante, como isso é justificado? Nas várias sentenças que eu analisei, era o local de moradia. Se a pessoa ela é encontrada na posse de drogas consideradas ilícitas, numa comunidade, numa favela, em locais onde a polícia já identifica como sendo locais de ponto de venda de drogas, automaticamente essa pessoa é tratada como traficante e, portanto, presa. Se é na Zona Sul, mesmo quantidades mais altas podem levar a uma tipificação no artigo 28 e, portanto, uma flexibilização, medidas alternativas e possibilidade de prisão. E esse é o cenário que a gente tem hoje, um aumento de encarceramento absurdo. No caso de mulheres, mais de 60% das mulheres estão hoje presas por tráfico. Mais de 60% das mulheres 62% das mulheres estão presas por tráfico. Outros delitos muito inferiores. No caso dos homens, 26%. Né? E no total geral, você está alcançando hoje 25% entre homens e mulheres. Então, mas quando a gente olha o crescimento dessa população carcerária, é o tráfico de drogas o crime que mais cresce, não é o roubo ou são os crimes patrimoniais em geral, que na entrada em vigor da lei de drogas eram os crimes patrimoniais que tinham maior representatividade. Hoje a representatividade maior por crime de drogas. Então, qual seria o impacto desse julgamento, que foi a sua pergunta? Diante desse cenário, se também apenas por uma decisão de liberdade individual você conseguisse descriminalizar o usuário, nós também correríamos o risco de estarmos descriminalizando apenas aqueles jovens brancos de classe média que já são hoje facilmente identificados como usuários, que poderiam ter a sua liberdade garantida. Enquanto isso, nós manteríamos na mesma lógica e poderíamos até ampliar o encarceramento de jovens negros, especialmente nos territórios de favelas e nas periferias Brasil afora. Então, daí a denúncia que foi feita por várias organizações, eu inclusive estou como amicus, representante de um dos amicus curiae nessa ação, e a defensoria... Não, eu estou da ABESUP, Associação Brasileira de Estudos sobre o Uso de Psicoativos. O BCCRIM também está como amicus. Então, são várias organizações que estão trazendo e levando esses dados para o Supremo de uma forma a sensibilizar também, para que não basta fazer uma declaração de inconstitucionalidade sem alguns critérios ou orientando critérios para tentar reduzir os danos. E aí é uma mensagem política, né? Isso é uma mensagem política clara, né? Mas aí você me pergunta, qual seria a importância, então, dessa descriminalização do 28, mesmo com esse risco, e qual é a preocupação aí dessa distinção com critérios objetivos, que depois a gente pode falar um pouco mais especificamente sobre isso. Para mim, uma das maiores demandas é a saúde pública. Ou seja, hoje, o fato de ser um crime estigmatiza por demais. Então, os próprios consumidores ou usuários têm grande dificuldade de buscar serviço de saúde, isso tem pesquisas mostrando, tem posicionamento
inclusive de algumas organizações da ONU, da Organização Mundial de Saúde, a própria Fiocruz e outras entidades médicas já se pronunciaram, dizendo que esse estigma da criminalização para quem precisa de acesso a tratamento ou de assistência é algo a ser combatido. Portanto, você descriminalizar e tirar esse peso vai gerar, inclusive, uma ampliação do acesso. Aliás, foi isso que aconteceu em Portugal. Se a gente pegar as análises da política de drogas portuguesas, que em 2001, vejam só, 2001, já tem aí, né, mais de 18 anos, né, descriminalizou, retirou do sistema penal, e hoje o consumo ou a posse para uso pessoal é algo próximo de uma infração de trânsito em Portugal. Qual foi? Paga multa, né? Paga uma multa, ou tem uma comissão que a pessoa se reúne. Qual foi o efeito maior reconhecido? Ampliação do acesso de pessoas com uso problemático à rede de serviço, à rede de assistência e ao tratamento. Ou seja, você consegue ter um efeito positivo na saúde. Então, esse também tem sido considerado. Desprovidas do estigma, né? Exatamente. Exatamente. E sem o receio de de chamar a polícia ou de serem confundidas, por exemplo, com traficantes. Então, tem toda essa lógica. Mas tem um outro elemento que aqui eu acho importante também, Rafael, é a questão da cannabis medicinal. Ou seja, hoje, em todo o mundo, mas especialmente nos Estados Unidos, além de um processo de ampliação do debate sobre a legalização, mas eu não estou nem falando da legalização, eu estou falando aqui do acesso à cannabis medicinal, o uso terapêutico de maconha, que vem sendo reconhecendo cientificamente como um uso necessário em casos, por exemplo, de epilepsia que não tem outro tratamento, refratária a outros tratamentos, inclusive de crianças. Ou seja, hoje, o fato de ser criminalizado e esse estigma em relação, especialmente à maconha nesse caso, ele tem dificultado demais, tem dificultado muito esse acesso a tratamento. Ou seja, uma mãe que cultiva uma planta para produzir um remédio para o seu filho, ela está sujeita a ser considerada ou traficante ou usuário, mas, no mínimo, de estar praticando o ilícito penal. Então, mesmo que a gente tenha mecanismos na lei que hoje já poderiam ser aplicados para garantir o acesso a esse uso medicinal, o fato é que essa criminalização também dificulta. Os médicos têm medo de receitar, mesmo havendo evidências. Então, na minha avaliação, é muito importante esse julgamento sobre a inconstitucionalidade do artigo 28, ainda que a gente tenha aqui, e com razão, que se preocupar com a ampliação ainda maior da diferença entre uso e tráfico. Ou seja, não tem como defender só uma descriminalização do usuário sem um processo de muita atenção para isso não ampliar a criminalização de pessoas, né, pobres, especialmente jovens negros moradores das favelas, pelo crime de tráfico. Agora, o risco está colocado, assim, que está o risco, inclusive, hoje, para mim, de fortalecimento dessa lógica da internação compulsória, que a gente já vem observando desde a despenalização lá no início da lei. Ou seja, o movimento que ampliou o poder das comunidades terapêuticas e essa lógica das internações involuntárias também, ela se fortaleceu a partir da despenalização ali em 2006, com a nova lei de drogas. Então, assim, eu reconheço que assim, há um grande perigo, porque é isso, a gente fica pensando em reforma de lei, mas enquanto a gente não mudar essa estrutura, enquanto não tiver de fato, uma radical mudança nesse sistema e nessa política de drogas, a gente vai estar fazendo remendos e reformas. Então tem que ter muita atenção para esse cenário, na minha opinião. Quando você fala da questão do uso medicinal, né, eu me lembro muito de uma fala do professor Nilo, né, de que o Brasil está muito atrasado nesse debate, né, quer dizer, o uso da cannabis para fins terapêuticos ele é amplamente reconhecido no mundo inteiro. E daqui a pouco a cannabis vai estar sendo comercializada como commodity em bolsas de valores, e a gente vai estar aqui ainda criminalizando seu porte, sua plantação, essa visão tacanha sobre essa substância, né? Agora, professora, eu queria tocar em 2 pontos aqui, já caminhando para o nosso encerramento. Em primeiro lugar, a gente tem dados hoje acerca do sucesso ou do insucesso da experiência portuguesa, né? Quer dizer, que é uma experiência que já vem mais de 10 anos, enfim, ela já se consolidou. Essa é a primeira pergunta. A segunda é o seguinte: diante de tudo que você me coloca, diante da problematização dessa questão do uso, do tráfico, da descriminalização, da despenalização, quer dizer,
fica me parecendo que a solução é mesmo a descriminalização ampla, geral e restrita, né? Quer dizer, qualquer solução meio termo, qualquer solução que tente trabalhar ainda com a lógica do controle, ela vai sempre esbarrar em ferimento em direitos e garantias individuais, ela sempre vai esbarrar em questões econômicas, em questões de estereótipo, na seletividade do sistema penal. Quer dizer, eu queria que você falasse um pouco disso, da experiência portuguesa e do qual que é a proposta politicamente responsável que a gente pode fazer para o Brasil hoje nessa questão de drogas? Então, uma pergunta difícil. Mas assim, começando por Portugal. Todos os estudos em Portugal que eu conheço demonstram um grande sucesso da política portuguesa. Mas defina sucesso, né? Enfim, eu acho que hoje também qualquer política que se propõe, a gente tem que adotar uma lógica de fazer a avaliação dessas políticas. O proibicionismo ele se constrói em mitos, ele se constrói em cortinas de fumaça. Qualquer política hoje que a gente adote, ela tem que estar sujeita a uma avaliação constante, ao monitoramento e à existência de dados que possam fazer essa aferição. O modelo português, por sua vez, que apenas descriminalizou o usuário, ele mantém o mesmo regime, embora nem tenha penas tão altas para tráfico, né? Ou seja, o distanciamento é menor do que no Brasil, é uma lei mais equilibrada. A venda continua sendo criminalizada em Portugal, que não é crime é o uso. Né? Exatamente. Mas essa descriminalização, e foi objeto de um grande debate no parlamento português, inclusive o que eu acho interessante da experiência portuguesa, é que eles fizeram como se o parlamento convocasse uma comissão de especialistas e desse a essa comissão de especialistas carta branca para elaborar um projeto. Então, ou seja, se fez um debate... Portugal, o saber científico é homenageado, né? Foi homenageado. Aqui no Brasil é o contrário. Mas lá foi feito um grande debate e essa lei tem sido muito estudada, inclusive por outros países. Então, assim, depois até eu posso disponibilizar para botar no blog, assim, temos vários links com, inclusive, artigos científicos, pesquisas, monitoramentos, e é considerado um sucesso. Por outro lado, a gente tem aí também hoje críticas dizendo que a solução de Portugal também é uma solução muito setorial, né? Mas hoje o sucesso de Portugal é medido, como eu disse, não houve um grande aumento do consumo, seriam esses dois elementos, não houve um estouro do consumo, como se pode argumentar e como o proibicionismo gosta de argumentar, que a descriminalização iria fazer aumentar o consumo, e houve uma ampliação do acesso ao tratamento e da qualidade de vida dos usuários. Isso é importante também. Portugal tem um número muito alto de usuários de drogas injetáveis, de heroína, inclusive. E esses usuários, também pesquisas mostram que eles tiveram maior qualidade de vida e a redução de danos em Portugal é uma política. Distribuição de seringas, que é um exemplo de redução de danos, por exemplo, seringas descartáveis para evitar a contaminação, e acesso a serviços e a políticas sociais, não necessariamente políticas de saúde, mas também acesso a tratamento e políticas sociais. Por outro lado, no mundo, hoje, o exemplo dos Estados Unidos, mas eu poderia citar aqui, onde 9 estados já legalizaram a cannabis, portanto, descriminalizaram, inclusive, o tráfico, o comércio hoje, a venda e toda a produção, etc. Por outro lado, nós temos ainda o exemplo aqui pertinho do Uruguai e do Canadá. A gente fala pouco do Canadá aqui. O Canadá acabou de legalizar todo esse circuito produtivo, né, e comercial da cannabis, com interesses, inclusive, da economia canadense e dos laboratórios. Então, a grande questão hoje do Canadá é como justamente intensificar a pesquisa da questão do potencial. Inclusive, hoje, boa parte nem se conhece, já tem alguns indícios, mas ele quer ampliar esse potencial terapêutico do cannabis, e o governo federal, né? É interessante que nos Estados Unidos a legalização por estados, né? Os estados têm mais autonomia. Ou a regulamentação, né? Se dá por estados, onde o direito penal também é por estado, mas no Canadá, que é um país maior, e aqui nosso vizinho Uruguai, foi uma lei federal. Então, sem dúvida alguma que a gente tem que acompanhar, e eu tenho acompanhado o máximo. Eu ia para o Canadá, mas não conseguia, ia nesse mês, maio. Estão tendo muitos eventos, fazendo esses debates. Agora, sem dúvida alguma,
há uma preocupação com você também criar mais um mercado nesse sentido que você falou das commodities, né? Para mim, o grande debate que, especialmente no Brasil, a gente tem que fazer é um debate de saúde pública mesmo. Não basta também, como hoje acontece no Brasil, que você autoriza a importação e quem lucra são os laboratórios que produzem, inclusive sinteticamente, boa parte dos medicamentos que são enviados. Nós temos uma responsabilidade social aqui no Brasil hoje, fazer um debate sobre legalização com essa população também que vive nas favelas e que é afetada, que você não pode também expropriar hoje todo um comércio que, mal ou bem, se a gente for pensar, é um comércio ilícito porque ele é criminalizado, mas é um comércio como qualquer outro se a gente não tivesse aqui falando de uma lei penal. Então, para mim, a legalização hoje, tem vários movimentos que estão fazendo isso, mas um debate com essas comunidades. E um exemplo muito bom, uma ideia muito boa que uma vez me deram, porque é isso, né? A gente acha que a gente é especialista e tem todas as sacadas. As melhores sacadas são quando você conversa com as pessoas que estão ali convivendo. E aí a lógica, uma lógica de legalização que seria interessante para o Brasil, que essa moradora me falou, é o seguinte: bom, você vai legalizar, como é que vai ser essa legalização? As empresas vão poder vender, mas e a favela? E a gente aqui? E aí a ideia dela era não ter tributos incidindo sobre a venda, por exemplo, de maconha nas favelas. Você autorizaria de uma forma geral, mas você não cobraria tributos. Portanto, ficaria uma forma de acesso mais barata. Claro. E por aí vai, a gente tem que fazer esse debate, mas também não é só falar em regulamentar, é falar também de você tem que ter um sistema de atenção social para, eventualmente, os casos de abuso também poderem terem acesso a políticas de tratamento, de orientação, de prevenção, de informação. Eu acho que também é isso. Quando a gente fala aqui em legalizar ou normatizar, a gente também não acha que liberou geral, sem nenhum tipo de orientação, de controle. Tem que ter uma bula dizendo quem pode consumir, quem não pode. Então, no caso da cannabis também, você tem contraindicações. Pessoas que têm alguns transtornos psiquiátricos, por exemplo, não devem consumir. Menor de 18 anos deve evitar, assim como o álcool. Então, você tem que ter uma política de proteção. Não convém fumar um beck e dirigir, né? Exatamente, da mesma forma como o álcool. Exatamente. Você não vai usar cadeia para fazer isso. Agora, não é essa a linha que está acontecendo no mundo, né? Você tem no mundo hoje cada vez maior uma apropriação por empresas desse mercado. Lógico que a econômica está subordinando, né? Mas, de alguma forma, o investimento em direitos, né, em leis que garantam direitos humanos, em retribuição, eu acho que a gente tem que falar mesmo de como a gente pode e como a gente deve, né, reparar também. O que essa guerra, quais foram os danos dessa guerra às drogas? Que, acima de tudo, uma política racista, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, da cannabis, primeiro exemplo, nós temos em 1830, com a portaria aqui da Câmara Municipal, criando um ilícito de portar e vender maconha. E a pena era inclusive maior para os escravos, né? Ou seja, é uma lógica também, especialmente da maconha, que tinha por objetivo aqui no Brasil uma criminalização, né, da população negra e de controle dessa população, que depois, inclusive, com a abolição, que é colocada em uma condição social extremamente difícil. Então, acho também, quando a gente fala do sistema penal, que ele é seletivo, dessa exploração e de criminalização, a gente entender também como tem um povo aí, né, e a população negra e que vive nas favelas, como essa população é um alvo. A maior parte dessa população, da população penitenciária, é de pessoas negras, dentre as mulheres também, são as mulheres negras que estão sendo criminalizadas, né? Fora, não vai dar tempo de falar aqui, mas aquele estigma também que tem, que inclusive hoje autoriza a execução de pessoas por policiais na favela. Quem está sendo executado aí são jovens negros, alguns até falam em genocídio. Acho que a gente tem que também falar disso. A gente combater esses métodos que a guerra às drogas legitima, de extermínio, de execução, de aprisionamento em massa, de privação de direitos, também é uma luta que é legitimada para essa política. Então, o que a gente conseguir reduzir dessa política, reduzir esse poder dado à polícia, esse poder dado de repressão, a gente vai estar reduzindo danos. Mas, sem dúvida alguma, a gente tem que enfrentar essa política proibicionista. E uma crítica maior à estrutura que sustenta e que se mantém a partir dessa lógica. Você me dá um gancho muito, muito bom, porque eu queria mesmo te perguntar, assim, suas impressões gerais sobre o projeto antipobre do ministro Sérgio Moro, né? Esse projeto que eu me recuso a chamar de projeto anticrime, né? Porque ele
Outro dia eu cometi um ato falho, projeto anti-Moro. Foi o meu desejo. Aí eu manifestei isso. Exatamente, porque ele não tem nenhuma aptidão para reduzir os indicadores de violência do Brasil. Pelo contrário, né? Ele tem aptidão para fazê-los crescer. E você toca aí no ponto tocou aí no ponto quer dizer, o grande lance da guerra às drogas é a quantidade de poder punitivo que ela habilita, né? Não é a guerra às drogas é um problema per si, sem dúvida nenhuma, mas ela é ainda mais problemática porque a pretexto de punir o tráfico, de punir o uso, de punir o traficante, de punir o usuário, a polícia hoje ela entra ostensivamente nas favelas, ela entra ostensivamente nas casas dessas favelas sem mandado de busca e apreensão, a revelia de direitos e garantias constitucionais. Bom, e a gente tem hoje aí um projeto de lei tramitando que ao invés de questionar, ao invés de limitar, ao invés de coibir esse tipo de abuso, parece que ele vem na contramão disso, né? Ele funciona como um estímulo. Eu queria recolher aqui as suas impressões gerais desse projeto. Quer dizer, o que você está achando disso? Não poderia perder essa oportunidade. Perguntar para uma penalista o que ela acha desse projeto. De tudo que a gente já falou aqui, de tudo que a gente já conversou, ainda mais essa, né? A gente imaginar que nós estamos debatendo reforma da Previdência para retirar direitos sociais. Tivemos esse PL que vai aumentar o controle sobre essa população mais pobre que deveria ter acesso a uma saúde pública, mas vai ser objeto de exploração de uma lógica de conceder dinheiro público para instituições privadas, para clínicas psiquiátricas e comunidades terapêuticas. E ainda vem essa cereja do bolo, que é o PL dito anticrime. A lógica desse projeto de lei, ela já deve ser criticada porque ela só altera a lei penal. Ela não propõe nenhuma política, nem política de segurança, nenhuma política para você pensar outros mecanismos que pudessem dar conta de uma demanda que é legítima, né? A população se sente insegura. Por certo que também a mídia tem um papel muito grande em ampliar essa sensação de insegurança, mas o fato é que justamente o agravamento das condições sociais, o aumento do desemprego, ele vai gerar maiores conflitos, né? Isso não tem jeito. Só que ao invés de se investir em políticas sociais, o que esse governo faz é investir na lógica do sistema penal seletivo de controle, especialmente da população pobre, né? Controle da pobreza. E o projeto do Moro reforça isso. Mas talvez, eu tenho me batido muito nessa tecla, o que mais me espanta e o que eu acho mais que a gente precisa enfrentar com muita força é essa ampliação do poder de extermínio das polícias. Porque esse mesmo discurso conservador, fundamentalista, é um discurso de ódio e é um discurso genocida, que reforça uma lógica que a gente já vem acompanhando e denunciando, não é de hoje. A partir do momento que ele cria... E está no simbólico. Para mim, isso está no simbólico. O pior do PL Moro são as entrelinhas. O pior do PL Moro são as entrelinhas. Ou seja, ele coloca, e ele hoje, por exemplo, está justificando a ampliação da legítima defesa, dizendo que ele copiou o que ocorreu em Portugal e o que tem no Código Português e no Código Alemão, dizendo, olha, por que não? Nós não podemos, eu não quis aqui de jeito nenhum. Ele nega, né, essa interpretação que está sendo dada, mas a gente sabe que isso está num outro contexto, inclusive com números bastante diferentes, né, do concretamente quantas pessoas são executadas pela polícia nesses países, não se compara. Eu tenho até uns dados aqui que eu acho importante a gente rapidamente colocar, que me espantou muito. Na Alemanha, nós temos, em média, 10 pessoas mortas pela polícia nos últimos 28 anos. 10 pessoas? 10 pessoas. Não, 10 pessoas por ano, né? 10 pessoas por ano, nos últimos 28 anos. Uhum. Em Portugal, tivemos uma média por ano de 3 pessoas mortas pela polícia nos últimos 10 anos. E no Brasil, só em 2018, tivemos mais de 6.160 pessoas mortas pela polícia. E aí eu não estou nem entrando se foi execução ou não, mas o fato são... Letalidade policial. E boa parte delas aqui no Brasil a gente vai saber da sua origem. Mas especialmente, não é nem só essa ampliação da legítima defesa, que eu já comento também, que pode afetar a questão dos feminicídios também. Me preocupa essa interpretação do medo de ampliação da violenta emoção como causa para não aplicar uma pena. O aspecto simbólico disso me preocupa. E também aquela criação específica ali no 25 de uma legítima defesa especial para agentes de segurança. Presumida, né? Presumida antes mesmo da agressão se efetivar, né? É antes da agressão. É o supor uma agressão que, caso existente e tal.
Então, isso me preocupa do efeito simbólico, que mensagem você está passando, e esse efeito simbólico que a gente, inclusive, critica no direito penal, mas na ordem de comando de uma polícia isso faz sentido. Se você tem uma sinalização que aquela conduta ela é legítima dentro de uma hierarquia, especialmente da PM, que o comando vai mover, né, aquela corporação, isso já é interpretado e sinalizado por o nosso governador Witzel de uma maneira absolutamente criminosa, né, que é tiro na cabecinha e ele divulgar vídeo com helicóptero. Vocês imaginem hoje o que vai ser uma sinalização de uma aprovação de uma lei. Eu temo, se a gente tem 6 mil mortes, se tivermos 6 mil mortes de pessoas por polícia em 2018, o que isso vai afetar nos próximos anos? Então, eu acho que o projeto do Moro, além de todos os problemas que eu poderia anunciar, para mim, esse é o aspecto que mais preocupa, e eu temo que isso possa ser aprovado justamente por toda uma lógica do lobby, das armas, das próprias corporações. A bancada da bala, a chamada bancada da bala, tem um número de representantes muito grande hoje nessa legislatura, tanto no Senado como na Câmara. Então, eu estou muito preocupada com esses pontos específicos. E é muito simbólico, né, professora? A tramitação para e passo do projeto antipobre com o projeto da reforma da Previdência, né? Quer dizer, eles realmente são complementares. Sem né? dúvida. Isso que nos preocupa. É um governo cujo projeto político, de um lado, é exterminar a pobreza, de outro lado, é retirar os poucos direitos sociais que ainda existiam, que estavam consolidados. Que vai agravar a pobreza também, né? Portanto, Sim. vai alimentar essa necessidade. Vai alimentar a engrenagem, né? A necessidade de controle. Professora, estou muito satisfeito. Queria agradecer muitíssimo a sua participação, a sua presença aqui no nosso podcast. Foi muito, muito, muito esclarecedor. Eu estava completamente descrente, enfim, sem nenhuma esperança de qualquer efetividade em torno desse debate que estava acontecendo no Supremo, né, do artigo 28, e você, de certa forma, me animou um pouco, né? Enfim, Se a gente avançar, nem que seja em alguma atribuição de critérios objetivos, eu acho que já abre um espaço de resistência, mas especialmente o impacto de uma análise um pouco mais racional e jurídica de argumentos no Supremo também. Eu acho que hoje, em busca da racionalidade perdida, a gente está precisando fazer, inclusive para denunciar esse agravamento dessas situações, da condição carcerária, do impacto da guerra às drogas na população, especialmente mais pobre. Né? Então, antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria pedir para a professora Luciana, como eu venho fazendo com todos os nossos convidados, a dica de um livro, né, impondo a única condição de que não seja um livro jurídico, né, propriamente jurídico. A ideia aqui é a gente tentar expandir um pouco os nossos horizontes de conhecimento para outros lugares, né, que não o jurídico, que não o direito, que já é aí a nossa ferramenta de trabalho, e é em torno disso que a gente ronda, né, todos os dias. Bom, minha indicação é um livro muito interessante de autoria da Luísa Saad, chama Fumo de Negro, Criminalização da Maconha no Pós-Abolição. É um livro que narra justamente esse momento histórico no pós-abolição da criminalização da maconha, com esse especial recorte para o controle social sobre a população negra. A autora Luísa Saad, editado pela editora da Universidade Federal da Bahia. Então, faz parte da coleção Drogas, Clínica e Cultura, da editora da UFBA. Então, super recomendação. Queria agradecer o convite para estar aqui. Foi um prazer, Rafael, estamos à disposição. Parabéns pelo seu podcast. Acho que você tem que dar continuidade, sim, e está de parabéns pela qualidade, e é muito bom estar aqui, poder fazer esse debate contigo. Bom, então, pessoal, é com muito prazer que a gente está encerrando aqui o nosso programa de hoje. Queria dizer o seguinte, eu vou linkar aqui ao final do programa o artigo da professora do IBCCRIM, que foi publicado em outubro de 2006, que você citou logo no início, que eu acho muito importante, que foi um artigo ali, né, feito assim que essa política começou a ser implementada. Vou linkar também a nota técnica da plataforma que você referiu, que eu acho importante. Vou linkar a referência do livro Fumo de Negro. E vou também, professora, te pedir ajuda nisso, para a gente poder linkar algumas coisas que falam sobre a experiência portuguesa. Alguns estudos, eu acho que isso é uma coisa que o pessoal sempre se pergunta, né? E está funcionando em Portugal? Como que é? Então a gente poder acessar esses estudos e poder ver que sim, está funcionando e tem muita coisa que a gente pode importar para cá, né?
Quem sabe o Moro se dá conta, ao invés de ficar importando acriticamente os institutos norte-americanos de processo penal, tipo plea bargain, coisas que já não dão certo lá, ele quer trazer para cá. Quem sabe ele não olha um pouco para a experiência portuguesa no trato com a questão das drogas, experiência canadense, experiência uruguaia, a própria experiência de alguns estados americanos, né, e traz para cá. Bom, queria dizer a vocês que nós estamos em todas as plataformas, estamos na plataforma do iOS, no SoundCloud, no YouTube e no Spotify. Temos também um perfil no Twitter, que é o @seguedireitos, e que também temos um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com. A gente pode receber mensagens, críticas, sugestões de pauta, tudo através dessa plataforma. Queria agradecer muito a audiência de vocês e dizer que na próxima semana a gente está de volta com mais um episódio do nosso podcast Segurança dos Direitos, seu podcast sobre segurança pública. Um grande abraço.